Então quero convidar você para a leitura bíblica, Lucas capítulo 17, versos de 1 a 10. Assim nos diz a palavra do nosso Deus. Disse Jesus a seus discípulos: é inevitável que venham escândalos, mas ai do homem pelo qual eles vêm. Melhor fora que se pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho e fosse atirado ao mar, do que fazer tropeçar a um destes pequeninos. Acautelai-vos. Se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, e 7 vezes vier ter contigo, dizendo: estou arrependido, perdoa-lhe. Então disseram os apóstolos ao Senhor: aumenta-nos a fé. Respondeu-lhes o Senhor: se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esta amoreira: arranca-te e transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. Qual de vós, tendo um servo ocupado na lavoura, ou em guardar o gado, lhe dirá, quando ele voltar do campo: veja, vem já e põe-te à mesa? E que antes não lhe diga: prepara-me a ceia, cinge-te e serve-me enquanto eu como e bebo. Depois comerás tu e beberás. E comerás tu e beberás? Porventura, terá de agradecer ao servo porque este fez o que lhe havia ordenado? Assim também vós, depois de haver feito quanto vos foi ordenado, dizei: somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. Vamos orar mais uma vez, queridos? Senhor nosso Deus, nós te agradecemos pela tua palavra, pela tua misericórdia, pela tua graça que tem sido derramada sobre nós. E agora que vamos ouvir a voz do Senhor por meio da exposição da Escritura, que o Senhor fale conosco e que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença. Meu Senhor, minha rocha, meu Redentor, amado da minha alma, em nome de Jesus. Amém. Uma fé simples para uma vida fiel. Uma fé simples para uma vida fiel. É sobre isso que eu quero conversar com você e expor esse texto nesta manhã. A pergunta que fica é: o que é, afinal, uma vida cristã fiel? O que é uma vida cristã fiel? Será que a fidelidade de Deus, meus amados, ela se mede por experiências extraordinárias, como alguns irmãos acham que é na sua caminhada cristã? Eu preciso de eventos maravilhosos, miraculosos, extraordinários, feitos espirituais grandiosos, momentos marcantes da fé. Ou será que ela se revela uma fé fiel de forma silenciosa, no modo como você vive no cotidiano, no dia a dia, nas situações comuns da vida? Muitos crentes sinceros carregam uma sensação constante de insuficiência espiritual. Eles amam a Deus, frequentam a igreja, oram, servem, mas sentem que a fé é pequena demais. Minha fé é pequena. Minha fé é muito pequena. É simples demais. É comum demais. Aquele irmão é crente. Aquele irmão, ele tem a unção de Deus sobre a vida dele. E às vezes, irmãos assim olham para a própria rotina e se perguntam se a vida cristã é assim mesmo. O que me chama a atenção é que Jesus, ele responde a essa inquietação nesse texto que nós acabamos de ler. Porque ele não descreve uma fé impressionante, mas ele descreve uma fé verdadeira, real, do cotidiano. Ele não exalta espetáculo, mas ele
ressalta a fidelidade. Jesus ele nos mostra como é a vida normal do discípulo no reino de Deus. Uma vida marcada por cuidado com o outro, uma vida marcada por perdão constante, uma fé simples e o serviço humilde. Nada disso é extraordinário aos olhos do mundo, mas isso é profundamente precioso aos olhos de Deus. E o chamado deste texto ele é claro: Deus não espera uma fé complicada para uma vida fiel. Ele espera algo simples. Ele espera uma fé simples. Vivida onde? No cotidiano. Quando você levanta pela manhã, quando você vai fazer o café, quando você lava a louça. Naquele momento que as irmãs detestam, que é passar roupa. Né? Eu sei que você não gosta de passar roupa. Mas quando você vai passar roupa, você está passando roupa, o Senhor está falando com você. É ali que a manifestação da graça se revela, na conversa trivial com o seu esposo, com a sua esposa, com os seus filhos, no levar os filhos para a escola, no pegar o ônibus lotado para o trabalho ou pegar o trânsito caótico da nossa cidade. A fé é vivida no cotidiano. Ela vai se traduzir em obediência, em amor, em humildade. E é isso que Jesus está formando aqui, quando ele está orientando os seus discípulos. Ele está trazendo para nós essa perspectiva. É isso que ele continua a trabalhar pela ação do Espírito Santo na minha vida e na sua vida, para que tenhamos uma fé simples, no cotidiano, no dia a dia, com fidelidade. E Jesus, então, ele nos convida a rever as nossas expectativas espirituais. Jesus, ele nos chama para uma fé simples para uma vida fiel. Uma fé que se expressa no ordinário, que glorifica a Deus nas situações vividas diariamente no cotidiano, mas de forma profunda. É importante nos lembrarmos o que Deus está falando aqui no Evangelho de Lucas. Nós temos exposto esse Evangelho e nos capítulos anteriores nós vimos que Jesus ele revelou o coração gracioso do Pai, um coração que recebe pecadores, que restaura filhos perdidos. E ele nos ensina e nos mostra que a graça não produz irresponsabilidade, mas fidelidade e mordomia. E agora, aqui em Lucas 17, ele aprofunda com essa vida graciosa e mostra como que esta vida vivida na presença do Senhor se dá na convivência diária dos discípulos. O público aqui ainda os discípulos, o verso 1 do capítulo 17 diz: disse Jesus aos seus discípulos. Ele está falando agora com os discípulos. Lembre-se que ele, num dado momento, aqui em alguns capítulos anteriores, ele falava com os fariseus. Agora ele está instruindo os discípulos. Ele está instruindo assim: eu estou falando para vocês como que vocês devem viver entre vocês, como família da fé, como povo de Deus. E Jesus está preparando estes para essa vida, por quê? Porque eles viverão juntos como família da fé, eles vão servir juntos, eles vão enfrentar tensões reais nos seus relacionamentos. Porque são pecadores lidando com outros pecadores. Essa semana eu recebi lá em casa o Vitor e a Tatá, que estão noivos e pretendem se casar. E eu dizia a eles, eu falei assim: não se iluda, mas você vai casar com um pecador e você vai casar com uma pecadora. Não acho que vai ser fácil. O casamento é assim. A igreja é assim. A vida cristã é assim. E Jesus ele não idealiza uma comunidade cristã perfeita. Pelo contrário, ele reconhece que há tropeços, que há pecados, que há conflitos, e isso é inevitável. Ele inclusive usa essa expressão, é inevitável. Mas também ele mostra que a fé verdadeira se manifesta nesses contextos do cotidiano, no contexto comum. E o fio condutor do texto aqui é como vive alguém que foi alcançado pela graça e agora caminha no reino. Você foi alcançado por Jesus, o Senhor transformou a sua vida. Como que você vive agora na sua casa, com a sua esposa, com seu esposo, com seus filhos, com seus pais, com seus irmãos?
com seus avós, no trabalho. Como que você vive agora? Qual a resposta que você deve dar no meio da dificuldade do mundo marcado pelo pecado que nós vivemos? E a resposta de Jesus para isso não é complexa, mas é profundamente exigente. Ele descreve uma fé simples, que se traduz em atitudes concretas, visíveis e contínuas. Portanto, em primeiro lugar, para nós entendermos uma fé simples para uma vida fiel, nós temos que entender, em primeiro lugar, que uma fé simples cuida para não levar outros a tropeçar. Jesus ele começa com uma afirmação realista. É inevitável que venham escândalos. Ele não está falando de grandes escândalos públicos apenas, mas de tudo aquilo que se torna ocasião de tropeço espiritual. E a palavra usada, ela aponta para algo que faz cair. É a ideia de uma armadilha, de uma cilada. É qualquer atitude, palavra ou comportamento que enfraquece a fé do outro. E o verbo implícito aqui é tropeçar. É aquilo que faz o outro tropeçar. E Jesus está ensinando que a vida do discípulo sempre exerce influência espiritual. Sabe por quê? Porque não existe neutralidade. Por mais que você queira viver a sua vida e você diz assim, eu vou viver a minha vida com Deus. No reino de Deus isso não existe. Porque nós vivemos na família da fé. E a sua fé, ela tem influência sobre a vida dos outros. A maneira como você vive a vida cristã influencia a vida das outras pessoas. A nossa fé simples ou a nossa falta dela afeta as outras pessoas, especialmente os mais frágeis, aqueles que ainda estão amadurecendo. E Jesus aqui ele acrescenta uma advertência muito dura, muito severa. Ele diz assim, melhor seria ter uma pedra de moinho amarrada ao pescoço e ser lançado ao mar do que fazer tropeçar um dos pequeninos. Você está entendendo o que Jesus está fazendo? O que ele está dizendo? Essa linguagem aqui revela algo muito sério, meus irmãos. Deus, ele trata com seriedade o cuidado espiritual dentro da igreja. Deus, ele trata com seriedade o cuidado espiritual dentro da igreja. É melhor você pegar uma pedra, colocar no seu pescoço e se atirar no mar do que fazer alguém tropeçar. Você está percebendo a dureza daquilo que o Senhor está falando aqui? Então tome muito cuidado para não ser pedra de tropeço na vida dos outros. Jesus ele reconhece que tropeços acontecerão, que isso é inevitável, mas ele diz o seguinte, quem fizer isso e levar outro a tropeçar é responsável pela sua atitude. Então, a inevitabilidade dos escândalos não elimina a responsabilidade de quem o comete. Então tome muito cuidado quando você, homem, começa a olhar para outro lugar que não deveria olhar. Quando você começa a flertar com coisas que não deveriam flertar. Você, irmã, que começa a flertar com coisas que não deveria flertar. Por quê? Porque se um dia acontecer no seu casamento uma traição, um episódio de separação, isso é pedra de tropeço para outros irmãos. Não afeta só a sua vida, não, eu não gosto mais da minha esposa, eu não tenho mais admiração pelo meu esposo, eu não amo mais, eu não quero mais, agora eu quero viver a minha vida, eu quero viver do meu jeito. Além de ser egoísta, pecador e egocêntrico, você está influenciando outros ao pecado. E pode ser pedra de tropeço para a vida daqueles que são mais frágeis. É isso que a Escritura está dizendo. Então tome muito cuidado. A fé verdadeira, ela não é apenas individual. Ela sempre se expressa em responsabilidade comunitária. Ser discípulo, meu amado, é reconhecer que a minha vida pertence a Deus e eu não sou mais de mim mesmo e ela impacta o outro. Por isso o Senhor nos coloca para vivermos juntos.
E é interessante, tem um pastor puritano chamado Richard Baxter. Ele escreve um livro fantástico, eu me lembro de estudar esse livro quando era pastor na Igreja Presbiteriana da Lapa, com o reverendo Jorge e o reverendo Márcio Alonso, há muitos anos atrás, chamado Pastor Aprovado. E nesse livro ele diz o seguinte: ferir a alma de alguém é um pecado maior do que ferir o seu corpo. Você percebe a gravidade disso? Baxter, ele com seriedade ecoa aqui o que Jesus trata sobre o escândalo espiritual. Ser pedra de tropeço para a fé de alguém é algo que Deus leva profundamente a sério. E isso fundamenta a nossa atenção para o cuidado com a nossa vida e o cuidado com a vida dos nossos irmãos. Isso nos dá base para o confronto amoroso e para o perdão. A pergunta que nós temos que nos fazer é: eu tenho cuidado com o impacto das minhas palavras, das minhas atitudes, do meu testemunho, não só pensando em mim, mas na fé dos outros? Eu tenho cuidado com isso? Será que a maneira que eu vivo diante de Deus aproxima as pessoas de Cristo ou afasta as pessoas de Cristo? Será que eu tenho sensibilidade com aqueles que estão começando a caminhar na fé, com novos na fé? Ou eu ajo só pensando em mim mesmo, não ligo para essas pessoas? Uma fé simples, meus irmãos, não busca impressionar os outros. Ela busca preservar os meus irmãos. Ela cuida para não se tornar um obstáculo no caminho de ninguém. Mas em segundo lugar, o texto nos diz que uma fé simples, ela escolhe perdoar. Uma fé simples escolhe perdoar. Acautelai-vos, o Senhor Jesus diz. Se teu irmão pecar, repreende-o. E se arrepender, perdoa-lhe. Aqui aparecem dois verbos centrais: repreender e perdoar. Eles fazem parte da mesma dinâmica espiritual. Uma fé simples não ignora o pecado. Muito pelo contrário, leva o pecado muito a sério. Ela leva o pecado a sério. Agora, nós vemos na Escritura, e o Senhor Jesus mostra isso para nós, que ele diz: se o teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Ou seja, o confronto é necessário. Não um ataque. Não um confronto atacando o outro. Seu pecador miserável, se converte, senão vai para o inferno. Não é esse tipo de atitude. Mas um confronto repreendendo o irmão com amor, com cuidado pastoral. Jesus não está aqui incentivando julgamentos duros, mas uma correção amorosa. E ele amplia radicalmente o chamado ao perdão. Se o irmão pecar 7 vezes no dia e se arrepender as 7 vezes, e vier pedir perdão para você arrependido as 7 vezes, o que você tem que fazer? Perdoar. Mas a gente tem tanta dificuldade com isso, não é? Entenda, o foco aqui não está na quantidade de vezes, mas o foco está na postura do coração de arrependimento. O perdão aqui é uma ação contínua e não um evento isolado. Não, já perdoei aquele irmão, agora se repetir, nunca mais te perdoo, tá? E eu sou assim. Se quiser lidar comigo, tem que ser desse jeito. É assim seu coração, irmão? Não é isso que a palavra ensina. E sabe, meu irmão, o problema de não perdoarmos é porque às vezes nós não entendemos a realidade do perdão. O perdão ele não é e não nasce de uma facilidade emocional. E aí então nós cantamos aqui e você ficou emocionado. Aí o João sentou aqui, dedilhou uma música bonita no piano, e aí você falou assim, tocou o coração, criou aquele clima, aí você fala, senti aqui, eu tenho que perdoar o irmão. Aí você acabou o momento que fala assim, vem cá, irmão, me perdoe. Pode ser que aconteça assim também.
Mas não tem que acontecer isso para você perdoar. Você não tem que sentir nada para perdoar. Eu perdoo porque eu fui perdoado. Não pelo meu irmão, não pela minha irmã, mas por Cristo. John Owen, outro puritano, num livro A Mortificação do Pecado, ele expressa esse pensamento sobre essa ideia. E ele diz algo mais ou menos assim: a alma que vive consciente do perdão que recebeu de Deus jamais achará pesado o dever de perdoar o outro. Pode colocar lá, Isaac, aí está aí a citação aí. Pode colocar a citação, por favor, aí. A alma que vive consciente do perdão que recebeu de Deus jamais achará pesado o dever de perdoar o outro. E aqui, meus irmãos, isso me faz refletir uma coisa muito preciosa, que é o quê? Quando o discípulo, quando o crente, quando aquele que foi alcançado por Jesus, deixa de viver consciente do quanto foi perdoado, o perdão vai parecer injusto, o perdão vai parecer difícil, e o perdão vai parecer excessivo. Porque você esqueceu do que Deus fez com você. Por isso que às vezes é difícil perdoar. Se você lembrar o que Deus fez por você, sabe o que vai acontecer? Quando você vive diante de Deus, de maneira simples, lembrando da sua própria permanência no reino de Deus, e que esta permanência é fruto da misericórdia, é fruto de uma misericórdia merecida, é fruto da graça, que você não merecia estar ali. Perdoar vai deixar de ser um fardo. Perdoar vai deixar de ser pesado. Perdoar vai deixar de ser difícil. E vai passar a ser uma resposta natural da graça. Isso é um termômetro espiritual. Porque se você guarda rancor, mágoa há anos de irmãos, talvez faz tempo que você não visite o trono da graça. Talvez seja um indício de que você não está lendo a Escritura. Talvez seja um indício que você não tem orado como você deveria orar. E que você precisa mudar isso no seu coração. A graça, ela nos leva a ter coragem amorosa de confrontar os nossos irmãos. De repreendê-los quando for necessário. E quando meu irmão reconhecer o pecado pela ação sobrenatural do Espírito Santo, transformado, vier pedir perdão, você vai perdoá-lo. Sabe por quê? Porque vai fluir naturalmente da graça. A pergunta que eu faço a você é: você tem permitido que mágoas antigas definam seus relacionamentos? Coisas que aconteceram há 10, 15, 20 anos atrás. Não, aquele lá na igreja, eu assim, mal cumprimento. Se ele entra por aqui, eu entro por lá. Porque eu não tolero. Porque lá em 1996... no dia 12 de outubro, que foi uma celebração do trabalho no Dia das Crianças, que tiveram um evento, aquele irmão veio e falou tal coisa para mim. E aquilo não desce não, pastor. Isso não desce na minha vida não. Porque eu não tolero esse tipo de coisa. É mesmo, irmão? Você já parou para pensar o que Jesus tolerou na cruz por você? Você entendeu que foi você que matou Jesus? Que não foram os romanos? Que fui eu, que foi você, que fomos nós? Por conta dos nossos pecados? Uma fé simples não complica o perdão, meu irmão. Ele deixa o perdão fluir. Ele escolhe perdoar. Sabe por quê? Porque ele entende que foi perdoado, que foi amado. Mas em terceiro lugar, uma fé simples confia em Deus para obedecer. Uma fé simples confia em Deus para obedecer. Jesus, ele está falando de situações reais, situações do nosso dia a dia. Mas quando os discípulos recebem isso, e quando eles entendem, quando eles compreendem a realidade e o padrão elevado para viver essa fé,
e a exigência daquilo que o Senhor Jesus está dizendo. E eles percebem que as exigências são altas. Os discípulos pedem uma coisa a Jesus. Os discípulos dizem assim: Senhor, aumenta-nos a fé. Eles sentem o peso do chamado. Só que a resposta de Jesus ao pedido dos discípulos, porque quando eles olham para a realidade, eles falam assim: é difícil demais, eu não consigo, eu não tenho fé para isso. E é interessante que é isso mesmo, irmãos. Por quê? Porque a fé não é natural para mim, a fé não é natural para você. Você recebe o diagnóstico do médico que está com câncer. Glória a Deus, aleluia, Jesus, estou com câncer, tenho aqui um motivo para glorificar o Senhor, e as pessoas verem a tua graça na minha vida, e as pessoas perceberem o quanto o Senhor é maravilhoso. Oh glória, estou pulando de alegria porque o Senhor me deu um câncer. É assim que você responde? Não é, você vai chorar, você vai ficar triste, porque isso é avassalador, porque isso é terrível. E aí você diz assim: Senhor, eu não sei como é que eu vou enfrentar essa situação. Senhor, eu não sei como vou enfrentar esse problema com meu filho, com meu marido, com a minha esposa, com meu pai, com a minha mãe. Eu não sei. Eu não tenho fé para isso. Isso é natural. Isso é natural. Dúvida, angústia, ansiedade, medo do que virá é natural. Fé não é. E o que você tem que fazer? Fazer igual aos discípulos. Senhor, aumenta a fé. Eu não consigo crer, Pai. Eu não consigo crer. Aumenta a minha fé. E o que me chama a atenção é a resposta de Jesus. Que parece, a ideia assim é que eu vou lá num banco e falo assim: acredita na minha conta aqui 300 mil créditos de fé para mim. Para que eu tenha uma fé grande, poderosa. E tem muito crente que acha que fé é isso aí. Aí Jesus, ele diz o seguinte, ele surpreende todo mundo, ele não promete mais fé, mas ele redefine o que é fé. Jesus, ele diz que uma fé do tamanho de um grão de mostarda é suficiente. O problema não é a quantidade, mas é a natureza da fé. O verbo-chave aqui é crer. Crer como depender. Fé não é força, não é força interior. Não é capacidade extraordinária. Fé é confiar em Deus para obedecer. Simples assim. E numa situação como a de uma notícia desastrosa, da perda de alguém, ou de uma doença difícil, essa fé, ela vai falar: Senhor, eu não tenho forças, mas Senhor, eu quero crer em Ti. Eu quero obedecê-lo. E é interessante que o Senhor Jesus, ele traz uma imagem aqui no verso 6. Se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esta amoreira, uma árvore que tinha uma raiz muito firmada. Ele vai dizer assim: arranca-te e transplanta-te no mar. E essa amoreira vai lhe obedecer. Essa imagem não aponta para espetáculos espirituais, mas para o poder de Deus, para aquilo que Deus faz. O poder que Deus opera por meio de uma fé simples, de alguém que crê, de maneira verdadeira e obediente. Então entenda, meu amado, algo muito importante. A fé bíblica, ela não existe para nos exaltar, mas para nos sustentar na obediência cotidiana. A fé bíblica, ela existe para nos sustentar nas suas lutas do dia a dia. Então, deixa eu dizer uma coisa para você. Pare de esperar o momento ideal, que eu vou chegar num nível de fé e de maturidade para poder obedecer. Não, obedeça agora aqui. Obedeça nas pequenas coisas do cotidiano. Ore ao Senhor, clamando para lhe dar mais fé, para lhe dar graça, para confiar, para obedecer. Por quê? Porque uma fé simples não exige sinais grandiosos. Ela confia e obedece, mesmo quando parece pequena. Mas por último, em quarto lugar, uma fé simples serve sem exigir
reconhecimento. Uma fé simples serve sem exigir reconhecimento. Lucas capítulo 17, versos 7 a 10, Jesus encerra essa parábola curta, ele encerra com uma parábola curta aqui, mas muito profunda. Ele vai usar um servo que está trabalhando no campo e que quando volta do campo, ele continua servindo. E no final, ele não espera elogios, mas ele cumpre o seu dever. E o verbo central aqui dessa pequena parábola que o Senhor Jesus mostra é servir. Servir. E é interessante que o Senhor Jesus usa uma expressão neste pequeno trecho, no final aqui dessa perícope, ele usa a palavra inúteis. Mas a palavra inúteis aqui não significa sem valor, mas sem mérito, sem direito. Sem direito ao quê? Sem direito a reivindicar alguma coisa. O servo não se vê como um credor do Senhor por ter servido. Ele não transforma a obediência em moeda de troca. Essa é a ideia. Senhor, eu vou te obedecer, mas é o seguinte, se o Senhor não me curar, se o Senhor não me der aquilo que eu preciso, se o Senhor não fizer tal coisa para mim, se o Senhor não transformar o coração do meu filho, se o Senhor não transformar o coração da minha filha, do meu esposo, da minha esposa, eu não sirvo mais o Senhor. Não é isso não, querido. Não é moeda de troca. Jesus, ele está desmontando uma espiritualidade baseada em merecimento, em comparação, em reconhecimento. Nós somos assim, queridos. Nós achamos que nós merecemos alguma coisa. Via de regra, quando acontece algo terrível com você, uma situação que você não espera, qual o primeiro pensamento que vem na sua mente? Por que eu? Eu vou na igreja, eu dou até dízimo, eu vou na reunião de oração, esse ano eu estou lendo a Bíblia, comecei um plano para ler a Bíblia todinha no ano, por que comigo? Por que não com o outro? A pergunta é, por que não com você? Jesus, ele desmonta isso. Ele mostra que o reino, e no reino dele, obedecer não gera crédito. Porque obedecer é algo normal, é algo simples. E nós servimos porque somos discípulos. Ele nos deu uma nova identidade, é resposta daquilo que o Senhor fez em nós, não para sermos reconhecidos. E aqui Jesus, ele confronta um orgulho religioso. Meus irmãos, a obediência cristã, ela não nasce da tentativa de conquistar a Deus, mas da certeza de já pertencer a Ele. Eu obedeço porque eu sou dele. O discípulo, ele não serve para ser visto, para ser elogiado, para ser reconhecido, para se sentir superior. Mas ele serve porque essa é a sua identidade. É quem ele é, quem nós somos. Isso mostra que não existe obediência que nos coloque em uma posição de vantagem diante de Deus. Ah, mas, pastor, eu tenho uma função fundamental na igreja. Porque eu faço isso, eu faço isso, eu faço isso, eu faço aquilo outro e faço aquilo outro. Se eu parar de vir à igreja, Deus vai colocar outro no seu lugar, não vai fechar a igreja não, irmão, pode ficar tranquilo. Então você não serve para ser elogiado e ter reconhecimento. E não é que nós não queremos elogiar as pessoas. Não, nós vamos elogiar as pessoas, mas nós não fazemos isso para que a pessoa fique lá. O que nós temos que entender é que tudo é graça do começo ao fim. E Jesus, ele sabe que o nosso coração, o coração do homem, ele é inclinado a transformar serviço em plataforma de reconhecimento. A gente gosta de uma performance. A gente gosta de mostrar. Até mesmo o serviço ao Senhor, ele pode se tornar uma coisa sutil. Um serviço aqui das coisas que você faz, fazer o café, colocar os bolos aqui, serviço diaconal, liderar um ministério,
tocar, cantar, servir em algo que ninguém vê, na EBD, como professor e assim por diante. Sabe o que a gente gosta? Às vezes a gente gosta de se autopromover espiritualmente. Mas sabe o que é isso? Idolatria. Isso é idolatria. Por isso ele ensina que o servo fiel não exige reconhecimento. Ele não mede a sua vida espiritual pela visibilidade do serviço. E ele não compara a sua entrega com a entrega dos outros. Por quê? Porque uma fé simples aceita algo profundamente libertador. Obedecer não nos torna especiais. Nos torna apenas fiéis. Isso nos livra de 3 armadilhas comuns. Da necessidade da constante validação daquilo que nós fazemos, da frustração de não sermos reconhecidos e da comparação com os outros irmãos. A pergunta que eu deixo para você é: eu tenho servido esperando reconhecimento? Qual a motivação do seu coração? A sua obediência, ela nasce em resposta, em gratidão àquilo que Deus fez pela sua vida? Ou você busca aprovação? Você é fiel mesmo quando ninguém vê? Então uma fé simples, meus amados, ela não busca aplausos. Ela serve porque ama ao Senhor. O Senhor Jesus nos ensina neste texto que a vida cristã, ela não é construída sobre experiências espetaculares. Mas ele nos ensina que a fé cristã é sobre fidelidade nas coisas do dia a dia. Jesus ele descreve essa fé simples, mas profundamente transformadora. Uma fé que cuida do outro, que tem atenção para o outro. Uma fé que perdoa com constância. Uma fé que confia em Deus para obedecer e serve sem exigir reconhecimento. Quando nós entendemos isso, nós estamos no caminho da maturidade. Nós estamos crescendo com o Senhor. Nós deixamos apenas de estar no estágio de crença e nós caminhamos para a maturidade. A pergunta que eu deixo para você, meu amado, é: onde você precisa crescer nessas áreas para ter uma vida de maturidade e de fidelidade ao Senhor? A fé que o Senhor coloca no nosso coração, a fé em Cristo, isso sustenta. A fé que Ele nos dá, por meio da ação do Espírito Santo, nos fortalece no dia a dia. Portanto, o desejo do meu coração para você e para mim é que o Senhor nos conceda essa fé simples, que olha para o outro, que perdoa, que obedece e que não exige reconhecimento, para que nós vivamos uma vida fiel para a glória de Deus, no dia a dia, no ordinário da nossa caminhada. Que Deus abençoe você, queridos, e que nós tenhamos uma fé simples para uma vida fiel. Que Deus o abençoe em nome de Jesus. Amém.